Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Esta é mais uma aula do nosso curso de Estrutura da Matéria e Físico-Química. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre as ligações químicas covalentes. Eu sou o professor Denis. E a bibliografia para essa aula é o capítulo 2 do livro do Watkins. Então, vamos lá? Bom, nessa aula, então, a gente vai ver o que são as ligações covalentes, no contexto das demais ligações, ver uma interpretação bem breve delas com o modelo ondulatório e fazer com calma as estruturas de Lewis dela, porque essas estruturas ajudam bastante a representar essas ligações. Vamos ver como é que são as ligações covalentes para formar moléculas neutras e formar íons também. Entender o que são híbridos de ressonância e o conceito de carga formal, ok? Bom, como a gente já viu, existem muitos tipos de ligações químicas. Uma ligação química é o elo entre átomos que se formam quando os elétrons de valência se deslocam para novas posições, buscando um estado de energia mais baixo. Quando essa redução de energia leva a uma transferência completa de elétrons de um átomo para o outro, em tese, em teoria, formam-se então íons, que se mantêm ligados entre si pela ligação eletrostática. Isso é a chamada ligação iônica. Se a menor energia, o estado de menor energia é alcançado compartilhando elétrons de valência, fazendo com que elétrons de valência participem da nova eletrosfera de ambos os átomos, então diz que a gente construiu uma ligação convalente, que podem ser polares e apolares, né? Já uma ligação metálica, a camada de valência de cada um dos átomos se sobrepõe a um grande número de átomos vizinhos. E por causa disso, os elétrons de valência se movem continuamente entre os átomos, não pertencendo mais a um átomo específico, ao contrário então, das ligações covalentes. E por isso, eles são muito mais livres, muito mais fáceis de serem deslocados quando, por exemplo, se impõe uma corrente elétrica, ou serem arrancados quando são expostos a luz incidente, por exemplo. Bom, a gente já mostrou essa imagem ilustrativa na aula anterior. Então, não custa mostrar de novo, porque ela ajuda a gente a memorizar o conceito. Então, num cristal iônico, por exemplo, aqui o sódio perde seu elétron para o cloro, fica carregado positivamente, o cloro fica carregado negativamente, e essas cargas negativas e positivas se atraem para montar o cristal. Já numa ligação covalente, por exemplo, com da grafite, cada átomo de carbono compartilha um elétron com seu vizinho, né? De modo que não tem mais um carregado negativamente ou positivamente aqui. E assim ele vai montando a sua cadeia, certo? No caso de um cristal, ou de uma molécula diatômica ou poliatômica. Já numa ligação metálica, então, os íons ficam presos na estrutura cristalina metálica e os elétrons ficam soltos, trafegando por ela para manter o sistema todo neutro. Tudo bem? Bom, a ligação covalente, que é o tema da aula de hoje, ela se estabelece entre átomos que têm energias de ionização alta o suficiente para impedir que uma ligação iônica se estabeleça, como, por exemplo, os não metais. A energia de ionização, tratada nas aulas anteriores, é a energia necessária então para retirar um elétron de um átomo e torná-lo um elétron livre. Se esse conceito não está bem fixo para você, volta atrás nas propriedades, na aula de propriedades, porque lá eu explico certinho o que é energia de ionização. Então, ó, com energias de ionização altas implicam em átomos pouco propícios a ceder elétrons, a ligação entre esses átomos acontece com ambos cedendo e recebendo elétrons simultaneamente, o que a gente vai chamar aqui de compartilhamento, ok? Bom, se a gente pensar em energia, então, os dois átomos eles se combinam para se tornarem um pouco mais estáveis de forma geral. E os átomos se tornam mais estáveis perdendo energia, ou seja, caindo para um estado de energia mais baixo e entregando essa energia para o ambiente. Quando então a camada mais externa de um átomo está completamente preenchida, ela já está no seu estado de energia menor. Então a gente pode imaginar que a ligação covalente se faz na busca de encontrar átomos de camada mais preenchida.
Mas isso se deve, de fato, né, àquela interpretação ondulatória do átomo, que mostra que à medida que eu vou preenchendo as camadas, ele vai ficando mais redondo e seu raio vai ficando menor, e a energia de ionização para arrancar um átomo de uma camada preenchida é menor, então a gente sabe que o átomo é mais estável quando tem suas camadas preenchidas, certo? De forma um pouco mais formal, então a gente sabe que quando um átomo está com a sua camada completamente preenchida, ele está com o número máximo possível de elétrons presentes nesses orbitais, né? A gente diz que eles são degenerados porque são funções de onda diferentes, mas com a mesma energia, certo? Então eu tenho todos os elétrons lá. Se eu tentar arrancar qualquer um desses elétrons, a energia vai ser igual, né? Mas é porque estão só no estado degenerado. Se eu tentar arrancar o primeiro e depois o segundo, aí a segunda energia é diferente. Mas pensando nisso, voltando para a ideia de ligação, para obter estabilidade, os átomos precisam então atingir sua configuração de gás nobre mais próxima. Isso é um jeito de pensar, né? Que simplifica a nossa vida. Para atingir essa configuração de gás nobre mais próxima, eles compartilham o número necessário de elétrons que eles precisam. Isso vai levar a uma formação de ligação simples, dupla, tripla e assim por diante. Bom, a gente costuma e vai usar aqui também o termo compartilhamento de elétrons, pensando naquela ideia de ceder e receber elétrons que a gente já usou para ligação iônica. Mas no fato é que a gente já viu no modelo ondulatório que o elétron ligado a um átomo é descrito por uma função de onda, né? E a interpretação dela está ligada a regiões prováveis de encontrar um elétron. Então, quando os dois átomos compartilham um elétron, eles de fato devem estar fazendo algo parecido com uma interferência construtiva e gerando um estado de energia mais baixo, né? Mas o que está acontecendo ali, de fato, é bastante complexo. Esta complexidade levou a duas teorias que vão além do que a gente vai falar na aula de hoje. Então eu vou citá-las aqui, mas eu de fato não vou usar elas para a gente entender as ligações covalentes. Elas são importantes para entender minúcias, para entender aqueles elementos que fogem às regras, né? E para de fato poder compreender de forma mais clara o que está acontecendo. Nessas duas teorias, uma delas é a teoria de ligação de valência. Ela combina orbitais atômicos em ligações de geometria específica. Então, quando você combina certos orbitais atômicos de dois átomos, eles podem se combinar de um jeito, de outro, e essas ligações específicas têm nomes. No caso, só citando sigma, pi e delta. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí você combinando estes orbitais específicos, você vai tentando construir a molécula, certo? Pensando que uma molécula tem dois orbitais π, mais um orbital sigma, ou alguma coisa desse tipo, tudo bem? Já na teoria dos orbitais moleculares, não. A gente busca tratar as ligações como novos orbitais para as moléculas, como orbitais moleculares. E interpreta essas interferências construtivas e destrutivas das funções de onda, tentando encontrar novas funções de onda. Então, ela, de certo modo, é muito mais complexa do que a de ligação de valência, do que a gente vai fazer aqui hoje, mas ela deve ser a que está mais próxima da realidade, certo? Ela é muito usada para cálculos computacionais, né? Resolver a função de onda usando o computador e não analiticamente. Bom, dada a complexidade das teorias de fato, a gente vai começar com uma interpretação empírica das ligações covalentes que foi dada por Lewis. Lá em 1916, ele propôs que as ligações covalentes acontecem sempre em pares, sendo que os átomos compartilham os elétrons até atingirem a configuração de gás nobre. Essa ideia é a chamada regra do octeto, certo? Porque os gás nobres têm 8 elétrons na última camada, certo? Os pares de elétrons da última camada que não participam das ligações vão ter um nome, a gente vai chamar isso de pares isolados, ok? Nas estruturas de Lewis, então, a gente vai representar a ligação covalente como um desenho, uma forma gráfica. Nelas, os átomos são representados pelos seus símbolos químicos, as ligações covalentes por linhas e os pares isolados por pontos, certo?
Por exemplo, na molécula de hidrogênio, de gás hidrogênio, H2, cada átomo compartilha, pensando nessa ideia que compartilhar é um conceito, né? Uma ligação. Porque a primeira camada fechada é a um S2 que possui 2 elétrons. Então, se cada átomo de hidrogênio, que possui um elétron na sua última camada, compartilhar esse elétron com o seu vizinho, o que a gente vai ter é uma molécula assim, certo? Então, note que essa ligação aqui contém 2 elétrons, certo? 2 elétrons, e não um só. Vamos ver um outro exemplo. Na molécula de flúor 2, a gente tem um caso muito semelhante. Mas o flúor tem 7 elétrons na sua última camada. Então, o que ele vai fazer é uma ligação simples, mas a estrutura de Lewis reflete que, de fato, o flúor tem 3 pares isolados além da ligação. Certo? Seguindo essa lógica, eu posso construir a minha molécula de HF, certo? Que tem um hidrogênio com uma ligação única para o flúor. O hidrogênio não tem nenhum par isolado e o flúor tem 3. Tudo bem? Vamos ver um exemplo de como construir uma estrutura dessa de Lewis com calma de uma molécula relativamente complicada, que é a do H2CO. Então, a gente começa contando os elétrons de valência de cada um dos participantes. Então, na ordem aqui, ó, cada hidrogênio tem um elétron de valência, o carbono tem 4 elétrons de valência e o oxigênio tem 6, formando um total de 12 elétrons de valência. Você pode verificar isso fazendo a estrutura eletrônica, lembrando da regra dos orbitais, ou então olhando a tabela periódica. Depois a gente então vai dividir por 2 para ter o número de pares que a gente precisa alocar. Então são 12 elétrons sobre 2, são 6 pares. Então a gente arranja os elétrons, os átomos, perdão. Mas aí a gente tem que escolher, né? A gente vai escolher aqui colocar o carbono no centro. Mas, a princípio, o oxigênio também poderia. Mas a gente vai colocar o carbono no centro, que é o que a nossa experiência mostra. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar uma ligação simples em cada um ligando cada um dos elementos. Senão, eles não estariam participando da molécula, certo? Depois, a gente vai contar quantos pares ainda não foram alocados. Então, eu tenho 6 pares e aloquei 3 deles em ligações. Faltam 3 pares para serem alocados, certo? Muito bem. Depois disso, então, eu vou completar os octetos com os pares que não foram alocados. Então, completar o octeto significa o seguinte, né? No caso do hidrogênio, chegar a 2 e dos outros elementos chegar a 8. Usando ligações duplas ou triplas, seja lá o que eu precisar. Então, nesse caso aqui, ó, o carbono ainda não está com o seu octeto completo, certo? Ele só tem 3 ligações e ele poderia ter 4. Então, eu acrescento uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. O oxigênio ainda não está com a ligação pronta, né? Ele está com uma ligação e poderia ter até 3, porque ele tem 6 pares a compartilhar, ok? Ótimo. Então, desses pares alocados, eu consegui alocar mais um. Eu fiz mais uma ligação aqui, certo? Não, dupla. Agora faltam 2 pares para alocar. Esses 2 pares eu não tenho mais onde criar ligações, né? Porque tanto o hidrogênio quanto o carbono e o outro hidrogênio já estão com todas as suas ligações completas. Elas não podem, elas não têm mais elétron para compartilhar. Então, o que me resta é colocar os pares isolados que sobraram. Eu vou colocar eles no oxigênio, ok? Porque eles já estavam no oxigênio de qualquer modo. A gente vai ver que a gente até poderia colocar eles no carbono, se quisesse, ok? Bom, a gente viu como é a ligação de um íon de uma molécula neutra. Mas os átomos podem se combinar para formar íons. Então eu posso ter uma combinação covalente para formar um íon e esse íon depois participar de uma ligação iônica. Interessante, né? Construir a estrutura de íons de um íon é muito simples. Então, vamos usar esse daqui como exemplo. Ó. O cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência e o oxigênio tem 6.
Ao fazer uma ligação covalente simples entre esses dois átomos, um elétron ficaria fora do par. Ele até pode ficar fora do par a princípio, mas ele pode sair, não é? Ou eu posso ganhar este elétron. Uma das duas coisas, certo ou não? Se esse íon, se essa molécula ganhar esse elétron, então eu vou formar um íon negativo, certo? Então note que para poder completar a ligação, eu precisei acrescentar um elétron aos dois átomos, certo? Um só. Então o cloro entrou com um elétron aqui, e é como se o oxigênio não tivesse entrado com elétron nenhum. Tudo bem? Bom, a gente já viu um exemplo, mas eu posso construir também, já vi um exemplo de molécula neutra, mas eu posso construir um poliatômico, né? Com íons, né? Eles não precisam ser só entre dois elementos, tá bom? Então, por exemplo, né? Este elemento aqui, ele tem um carbono e 3 oxigênios, certo? Esse íon. Para formar essa ligação, então, como o carbono tem 4 elementos na sua última camada e o oxigênio tem 6 elementos na última camada, a construção dessa molécula fica mais simples se ela ganhar 2 elétrons. E por causa disso, então, esse vai acabar sendo um íon com uma carga negativa 2, tá bom? Já no carbono, nitrogênio e oxigênio, o oxigênio tem 6, o carbono tem 4 elétrons e o nitrogênio tem 5 para participar, certo? Se esse nitrogênio, vamos pensar aqui de uma forma simplificada, ganhasse um elétron a mais, isso ia ficar muito parecido com o CO2, não é? Então, de fato, é essa ligação que se constrói. É como se fosse um CO2, só que com um elétron a mais, certo? Bom, a gente já viu então como construir as estruturas de Lewis para esses íons, mas certas moléculas podem ser representadas por mais de uma possível estrutura de Lewis. Então, por exemplo, o, o oxigênio 3, o ozônio, cada oxigênio tem 6 elementos, certo? Tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, ele pode ser formado, para que eu não quebre os pares, por essas duas estruturas aqui, ó, que parecem iguais, mas de fato não são, né? Eu tenho um átomo aqui à esquerda que se liga com uma ligação simples com o oxigênio do centro, e o oxigênio do centro está ligado com uma ligação dupla desse lado, certo? Ou o contrário, né? É que é como se tivesse girado a molécula, mas é uma molécula diferente, né? Esse oxigênio está ligado com uma ligação dupla com o do centro e uma ligação simples desse. Então, se o ozônio é assim, se ele fosse só um desses, quando eu tentasse medir essa molécula, eu ia verificar uma distância entre esses átomos menor do que uma distância entre esses. Mas o que a gente tem de fato é um híbrido, é, um, uma molécula que é uma espécie de fusão dessas duas estruturas, que eu represento por essa seta dupla. E a molécula que surge, de fato, quando eu crio um O3, ela é uma molécula com propriedade híbrida das ligações duplas, simples e duplas. A distância entre os átomos de oxigênio, perdão, não é nem pequena como se fosse uma dupla e nem grande como se fosse uma simples. Ela é o meio do caminho, né? De fato, essas duas moléculas coexistem ao mesmo tempo na molécula de oxigênio. Estranho, né? Mas é mais um daqueles fenômenos quânticos que a gente tem que se acostumar. Tudo bem? Então, por exemplo, né?
como eu falei, ó, a distância, uma ligação simples entre dois oxigênios, gera uma distância interatômica ou internuclear de 1,48 angstrom e a dupla de 1,208. Mas quando você vai medir a distância entre os átomos de oxigênio num ozônio, o resultado é este valor aqui, ó. Tá vendo? É menor do que a simples e maior do que a dupla. Não tem jeito, de fato, o oxigênio se liga com uma ligação híbrida mesmo, certo? Por isso que o nome chama híbrido. Ele não é que ele é de vez em quando um, de vez em quando o outro. Ele é um híbrido dos dois, tá bom? E essa ideia de ligação híbrida traz para a gente alguma coisa para a gente poder tentar entender qual as possíveis ligações híbridas mais comuns, certo? Uma forma, então, de tentar descobrir se uma forma híbrida é mais relevante do que a outra, que é claro que o ozônio, todos os oxigênios são iguais, então a distribuição vai ser uniforme entre os dois híbridos de ressonância. Mas e se não for, se for uma molécula com átomos distintos? Então, aí, o que a gente pode usar é a carga formal. Tem mais modelos para tentar entender. A carga formal é um deles. Ela é uma carga hipotética atribuída a cada átomo dentro da ligação, certo? Como se estivessem carga dentro da ligação. Então, ao determinar uma estrutura de ressonância predominante para uma molécula, a estrutura que deve ser escolhida é aquela que a carga formal em cada um dos átomos é a mais baixa ou a mais próxima do zero possível, certo? Lembrando que isso é se eu assumir que a carga formal é o fator determinante, tá bom? Então, como é que eu calculo uma carga formal? A carga formal, que a gente vai chamar aqui de CF, é igual ao número de elétrons de valência do átomo, quando ele não está na ligação, menos o número de elétrons que estão no átomo e que não participam da ligação, menos o número de elétrons que participam de ligações daquele átomo, não importa com quais átomos em torno, dividido por 2. Então, ficou muito abstrato? Vamos ver dois exemplos aqui. Ó. Vamos ver duas possíveis configurações da molécula de HF. Se o hidrogênio se ligar com o flúor, ele pode, a princípio, entrar com o seu elétron e o flúor entrar com um elétron e montar uma ligação simples assim. Ó. A carga formal do hidrogênio, então, vai ser igual a 1, que é o número de elétrons de valência do átomo de hidrogênio, menos 0, porque ele não tem nenhum aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó, o hidrogênio não ficou com nenhum elétron. Menos L, que é o número de elétrons que participam da ligação. Ó, eu tenho uma ligação só. Cada ligação tem 2 elétrons, então é 2, sempre dividido por 2. Isso vai dar 1 menos 0 menos 1, que dá 0. Para o flúor é a mesma coisa. O flúor tem 7 elétrons de valência, o átomo de flúor. Aqui ele tem 6 elétrons que não participam de nenhuma ligação e também tem uma ligação. Isso vai dar 7 menos 6 menos 1 vai dar 0 também. Então, nesse caso, as duas cargas formais são 0. Mas a minha ligação podia ser assim, ó. Tá vendo? Em que o hidrogênio fica com 2 elétrons e faz uma ligação simples com o flúor com 4. Né? Mas se eu fizer uma ligação assim, a carga formal do hidrogênio vai ser 1 menos esses 2 elétrons aqui, menos os 2 que participam da ligação sobre 2. Então, isso aqui vai dar 1 menos 3, que dá menos 2. E o flúor, por outro lado, vai ter 7, né, que é o seu número de elétrons de valência, menos 4, que são os elétrons que estão aqui, menos 2 sobre 2, que são os 2 que participam da ligação, e vai dar mais 2. A carga formal total da molécula deu 0. Então, essa é uma molécula possível, não tive que inventar carga para ela existir. Mas, como a dos seus elementos está mais longe do zero do que essa, o híbrido de ressonância mais provável é esse aqui, certo? Ele é o predominante dessa ligação. Tudo bem? Mas, este é um conceito bastante impreciso. Antes, para entender melhor, a gente tem que notar que, de fato, a carga formal deixa de ser zero em qualquer átomo
quando ele tem que emprestar um dos seus elétrons para um outro participar da ligação. Mas vamos olhar com calma. Ó. Vamos tomar um exemplo de um átomo muito comum, que é o monóxido de carbono, o CO. Os seus átomos constituintes, então, é o carbono, que tem 4 elétrons, e o oxigênio, que tem 6. Então, esses átomos, a princípio, eles podem fazer ligações covalentes com qualquer número de ligações que eu quiser. Né? É só ir montando as estruturas. Então, ó, eu, a princípio, até poderia construir uma ligação covalente assim, ó, em que o carbono entra com um átomo para a ligação e o oxigênio entra com um átomo para a ligação, certo? Ao fazer isso, então, as cargas formais iam dar 0 para os dois, certo? Tentem fazer a conta aí, verifiquem. Tem uma pausa no vídeo e verifique. Por outro lado, a gente poderia montar essa ligação assim, ó. Tudo bem? Note que o número de elétrons está certo, não é? Mas, se eu fizer uma ligação assim, a carga formal do carbono fica menos 1. E a carga formal do oxigênio fica mais 1. Então, pensando na carga formal, entre esses dois, o mais predominante deveria ser esse daqui, certo? Por outro lado, ele cria elétrons isolados, o que energeticamente não é bom, porque os elétrons gostam de ficar em antiparalelo. Mas a gente não tem que decidir entre esses dois, porque o monóxido de carbono pode fazer ligações duplas. Então, se eu fizer uma ligação dupla, eu pego esse outro elétron aqui e ponho ele para participar da ligação. E ao fazer isso, aí eu já não tenho nenhum elétron fora de nenhum par. Eu sempre tenho pares isolados. E as cargas formais vão ser 0 nos dois casos. Façam a conta, né? Tudo bem? Ó, o carbono, por exemplo, ele tem 4, ficam 2 no carbono, mas tem 4 participando da ligação, então dá 0, porque são 4 sobre 2 aqui. No entanto, eles podem até fazer uma ligação tripla. Para fazer uma ligação tripla e manter os elétrons em pares, eu preciso fazer uma ligação tripla assim, ó, tá bom? Ou seja, como se o oxigênio desse os elétrons para fazer uma das ligações só por ele. Ele sozinho cria isso. Ao emprestar esses elétrons para ligação, né, ele empresta os 2 elétrons dele para ligação com o carbono. As cargas formais do carbono e do oxigênio deixam de ser 0 e ficam menos 1 e mais 1. Então, pela carga formal, a predominante deveria ser essa aqui, mas de fato não é. A estrutura predominante é essa, porque o número de ligações fala mais alto. Com mais ligações, os átomos se aproximam mais e o estado de energia geral é menor. Então, note que a carga formal ajuda a gente a entender, mas você não pode olhar ela cegamente, senão você vai acabar construindo estruturas predominantes errôneas, ok? Então, para entender um pouquinho melhor, vamos tentar fazer um exercício. Ó. Desenhe as estruturas de Lewis para a molécula de CO2. Então, agora vai ter 2 oxigênios. Verifique as cargas formais indicadas e decida qual a forma predominante baseada nessa carga formal. Então, veja que as cargas formais já estão aqui, ó, já estão marcadas, certo? Para esses 2 tipos de ligação. Quando um oxigênio tem uma ligação simples com carbono e o outro tem uma ligação tripla, e quando os dois têm ligações duplas, ok? Tentem fazer, vamos tentar fazer. Então, para encerrar, vamos discutir um pouquinho onde isso que a gente viu das ligações covalentes falha, né? Então, a regra do octeto, ela de fato é muito boa e explica muitas moléculas, especialmente aquelas formadas por carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, mas não explica todas as moléculas de todos os elementos. Então, existem moléculas com um número ímpar de elétrons e, portanto, ela não vai ser composta por octetos nunca, certo? Vai ter elétrons sobrando em algum lugar. E elas existem, essas moléculas existem. Os átomos, especialmente com aqueles que têm orbitais D vazios, que podem completar sua camada com orbitais D, eles podem acomodar mais do que 8 elétrons na sua camada de valência.
Aí lascou, né? Que é aquilo que se chama de camada de valência expandida. Então, nesses casos, aí você tem que olhar átomo por átomo e descobrir se ele tem uma camada de valência expandida. E se tiver, ele vai participar de outra forma das ligações covalentes. E existem ainda aqueles compostos por octetos incompletos. É o caso dos compostos em que um dos componentes tem energia de ionização tão grande em relação ao outro que ele não consegue formar a ligação covalente, porque o elétron está tão ligado no átomo que ele não sai de lá para formar a ligação covalente. Mesmo ele estando na camada de valência. Mas ele está na camada de valência, mas com uma energia de ionização muito elevada. Tá bom? Isso é só para mostrar que isso que a gente está aprendendo é interessante, mas eu não posso aplicar cegamente para tudo, porque em vários casos não vai funcionar. Tá bom? Bom, para verificar se vocês estão entendendo o que a gente está desenvolvendo até aqui, eu estou propondo que você pegue essas seguintes moléculas, que estão aqui de A a F, e escreva a distribuição eletrônica de cada átomo, ou seja, revise lá o nosso modelo de oscilatório. Então, desenhe a estrutura de Lewis de cada átomo, usando a mesma regra que a gente usou, os mesmos passos que a gente usou para fazer a molécula do H2CO. E para desenhar a estrutura de Lewis das moléculas, tá bom? Então, desenhar de cada átomo é só colocar os pontinhos, né? E aí depois vocês vão lá e vão colocar a estrutura de Lewis das moléculas. E depois, vamos ver se a gente está entendendo as ressonâncias também. Então, para essas três moléculas aqui, só para essas três, eu estou pedindo para vocês escreverem a distribuição eletrônica de cada átomo, desenhar a estrutura de Lewis de cada átomo, desenhar as estruturas de Lewis das moléculas que contribuem para os híbridos de ressonância. Então, eu já estou avisando que cada uma delas tem pelo menos duas estruturas de Lewis possíveis. E escreve cada uma delas, coloca as setinhas e escreve as cargas formais de cada átomo em cada estrutura de Lewis do híbrido de ressonância. Tá ok? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e tenham entendido melhor o que são ligações químicas covalentes, o modelo da estrutura de Lewis e as suas limitações. Até mais e bons estudos!